Oi, gente, tudo bem? Bom dia! Hoje é domingo de manhã. Ontem eu fiz uma mensagem para vocês sobre descanso, né? E eu acho que vem a calhar talvez tudo, agora que me veio à mente. Bom dia! Como é que você acordou hoje? Às vezes eu vejo também que é possível que você esteja de uma certa maneira, acorde de uma certa maneira, ou se veja no meio do dia de uma certa maneira, e você pode se posicionar sempre, que Deus tem me falado, tome posição. Através de um pensamento, de uma palavra, né, de repreender aquilo que você não quer. Hoje eu já fiz isso, tá? Pode ser um problema novo, um problema recorrente, e dizer não. A partir de agora vai ser assim, meu dia vai ser assim, não vai ser dessa forma como está sendo. Ou o meu ano de 2025, por mais que pareça que ele vai ser assim, um pouco mais murcho, decaído, né? O mesmo que aconteceu em 2024 não vai permanecer em 2025, vai ser diferente. Então, use da sua boca para profetizar aquilo que você quer, para se posicionar perante o mal, que às vezes fica te rondando, né? Te causando desânimo, dor, enfim. E o que eu tava fazendo agora? Bom, eu sou Melissa e eu tenho um canal aqui, né? Eu não sei se você tá chegando pela primeira vez, mas eu sou escritora. E aí eu quero fazer esse vídeo para ir para a playlist, deixa eu direcionar o assunto. Processo de criação. Sou escritora, tenho 7 obras publicadas. Eu escrevo desde os 11 anos. Eu sou uma pensadora, então eu me peguei pensando pela primeira vez com 4 anos sobre coisas profundas. E daí depois criando frases. Eu sou autista superdotada, né? Eu nasci assim, mas eu descobri recentemente, tem uns 2 anos que eu descobri, então... Quando você descobre algo sobre você, é como se você nascesse de novo e tivesse a oportunidade de consertar todos os erros que você fez contra si mesmo. Eu tenho essa oportunidade agora de, como está escrito na palavra, endireitar as minhas veredas, corrigir a falta de amor e compreensão que eu, infelizmente, me impus e que às vezes as pessoas também me impuseram, né? E aí eu tô aqui cheia de coisas que eu aprendi a costurar um pouco, né? Tudo amador, mas ó, tem várias. Então, às vezes eu guardo renda de piercing. Tem um colar aí. Na verdade, eu comecei que eu queria consertar esse colar. É pouca coisa, é só colocar. Ele tá faltando um fecho nele. E daí não dá pra usar, né? Eu tenho um material aí, só que eu acabei jogando fora a latinha que tava feia, né? Onde tava. Eu coloquei em outro lugar, já não acho onde que eu coloquei. Eu, do nada, lembrei dos vídeos que eu fazia pra vocês sobre o processo de criação, porque eu me lembrei do descanso e me veio à mente a imagem de uma onda. A onda do mar, no qual ela descansa e aí ela sobe e desce. Ela tem um período dela de descanso até que ela faça a crista dela de novo, né? E nos meus períodos de descanso, entre uma história e outra, porque as histórias estão sempre brotando, a crista da onda não é a publicação do livro, jamais, nunca será.
Eu não tiro o mérito de eu publicar um livro, lógico que não. Mas a crista da onda é a criação, entendeu? É a criação. Então, quando eu tenho tempo, né? Eu tenho tempo, graças a Deus. Eu gosto de fazer reparos. Eu gosto de consertar roupas, reformar, né? Tanto que tem sempre como eu preciso de roupas para minha filha, então eu sempre às vezes reformava a roupa minha para ela. Mas isso eu já vinha fazendo para mim, né? É uma coisa do autismo, é você usar algo de forma indevida, como usar a saia como blusa, a blusa como saia, enfim. E essa criatividade, né, do autismo. Eu vejo a minha filha brincando com os brinquedos, falo, nossa filha, mas não. E aí eu descobri que é do autismo, né? E consertar bijuterias também, eu gosto tanto de fazer, né? Já fiz pulseiras, colares. Até tentei ganhar dinheiro com isso, mas eu vi que não rola. E eu tô aqui com, né, que eu quero colocar o fecho. E eu não sei, eu acho que também eu percebi que eu gosto de consertar as coisas, né? Só que eu percebi que isso é algo que não é só sobre as coisas, é sobre as pessoas, os lugares. Eu acho que eu gosto de consertar, eu não sei. Eu acredito que as coisas podem ser consertadas, que as pessoas podem ser mudadas, as vidas, entendeu? Eu gosto muito disso. E quando você tem uma coisa dentro de você, quanto mais passa o tempo, tipo como se fosse caindo a água, uma semente, aquilo começa a florar. E isso só tem aflorado. E como eu tenho me aproximado muito de Deus, a água cai mais e a semente ela frutifica mais dentro de mim, nessa questão de eu acreditar que, sabe, que as pessoas podem ser mudadas, que tudo pode mudar de uma hora para outra, sabe? E daí, nesse meu processo dos meus propósitos com Deus, as coisas para mim, ao mesmo tempo surgem também os propósitos, a minha oração pelas outras pessoas. Só que o problema é que isso começa a ficar deslimitado, entendeu? Nisso você começa a amar as pessoas que você ama, né? Porque as pessoas que você ama, às vezes você não gosta. Como isso? Porque as pessoas, elas têm falhas, né, de caráter, como a gente também, né? Defeitos e falhas de caráter, tem dias ruins, né? Tem oscilação no humor. E às vezes as pessoas, elas não veem as coisas como elas realmente são, como elas veem as coisas em parcelado, elas veem um trecho da sua vida, elas passam um momento com você, então elas têm a realidade distorcida, né? Aquele trecho pequeno, elas amplificam, né?
Elas desconhecem outras partes desse quebra-cabeça que é você, que sou eu. Mas assim, no início você começa, como eu disse, né, a amar e orar pelas pessoas que você já ama, mas que às vezes te magoam, né? Depois, você pode começar a orar como comigo, né? Aconteceu. Orar por pessoas que são só seus conhecidos. Mas você até simpatiza, mas você não tem proximidade com essas pessoas, não tem assim laços, ou até tem algum laço, mas é meio distante. E você enxerga nessas pessoas necessidades gritantes, entendeu? Que elas não enxergam. Ou que elas até enxergam, mas elas fingem que não enxergam, ou elas negam que tem essa necessidade. Eu já fiz isso, né? Deus até já respondeu. Muitas vezes, inclusive, eu passei a ver que as minhas orações pelas outras pessoas funcionavam muito mais do que as orações por mim. E aí eu ficava, uau, eu acho que eu sei o que é isso. Quando você não tem interesse na causa, é muito mais genuíno, né? Aquilo que você faz, porque você não vai ganhar nada em troca. Então, talvez isso ganhe uma fé sem interesse, uma força, uma propulsão muito forte, talvez no reino espiritual, você orar por algo que você não tem interesse nenhum. Não vai ricochetear em você nada, você não vai ganhar nada com isso. Eu não sei, enfim, eu comecei a reparar isso. E assim, então, o processo é orar por quem você ama, orar por quem você simpatiza. Depois, comecei a orar por pessoas que eu não conhecia, às vezes eu via na rua. E E por último, é orar por pessoas que, né, que você não gosta, que já te magoaram, já te feriram, ou que tem algum comportamento reprovável, que, sei lá, pode ser da oposição, né? Esse foi o último estágio, sabe? Mas eu acho que tem um último estágio que é agora que Deus está trabalhando em mim. Não, peraí. Então, primeiro, orar pelas pessoas. Nossa, o que tem a ver com os livros? Mas eu ainda vou falar dos livros. Eu tenho que falar sobre isso. Orar pelas pessoas. Você começa a orar orando pelas pessoas que você ama, né? Porque as pessoas que você ama também te magoam. Mas você ama muito elas e queria que elas não se comportassem dessa forma mais com você, mas uma hora ou outra elas vão fazer, né? Porque você também faz com elas. Orar por pessoas que você até gosta, mas não tem laços profundos com essas pessoas. Orar por desconhecidos que nunca te fizeram mal nenhum, mas você vê a necessidade deles, gritante, que eles não veem. Aí depois orar por pessoas que você não gosta, não sei, pela posição delas, pelo comportamento, uma religião diversa da sua, ou não sei. Pode ser até coisa boba, como time de futebol, qualquer coisa. Política. Agora, o último estágio são amar e orar por pessoas que realmente te feriram mesmo, tipo, pode ser fisicamente, sabe? Uma coisa assim horrível, sabe? É o último estágio, que é o estágio que passou Jesus, né? Ah, mas ele era Jesus, porque eu sempre falei isso com Deus, né? Ah, ele, filho de Deus, né? Eu adotada, né?
Eu não tenho essa natureza, né, por causa do pecado. Mas se ele conseguiu, nós conseguimos também. Ele tá aí para ensinar. Então, o último estágio é no estágio que eu tô passando. Perdoar as pessoas que te feriram mesmo. Te fizeram um grande mal. E tudo você vai... Talvez isso tudo aconteça no descanso, né? Entre um livro e outro, uma história e outra. A consertar. Ah, é sobre isso. Eu disse, eu gosto de consertar as coisas, né? Só que é fácil a gente acreditar que é possível consertar o filho da gente, é possível consertar a nossa vida, mas será que a gente acredita que é possível consertar pessoas horríveis, né? Que a gente, sei lá, ou que tá há anos fazendo a mesma coisa, mas às vezes essa pessoa é a gente, né? Que tá anos sempre. Às vezes é uma falta de visão, né? Como se eu não sei que eu sou autista, e muitas pessoas são aí, né? Autistas, superdotados e outras. E aí não sabem como agir consigo mesmo, né? As pessoas não sabem como agir com essa pessoa. Quando, sei lá, você vai para ser atendido, né? No hospital. É importante, o médico precisa saber, né? Quem é você? Você é homem ou você é mulher, né? Isso é importante, isso é gênero, sim. Importantíssimo saber quem é você. Você é X, X, XY. Você, qual é o seu sangue? Qual é a sua idade? Muitas coisas que a gente precisa se conhecer para saber do que a gente precisa. Eu preciso tomar água, mas eu quero continuar. Eu falei para vocês que a crista da onda é a criação e não publicação. Até o meu sonho é que os livros fiquem conhecidos, não eu, né? Eu não. A crista da onda é a criação. A crista da onda é a nossa concepção, sabe? Olha que lindo o passarinho. Ah, eu amo eles. Eu tava ali na varanda hoje de manhã tomando um pouco de sol, né? Porque eu acordei e não tava muito bem. E daí eu vi um movimento assim, era o passarinho, tava se alimentando de algumas coisas ali. Então a crista da onda é a vida, né? A vida. A crista da onda é a tua concepção, o teu nascimento. Então sempre vai ser isso. Independente do que você tenha, do que você faça, né? Você é amado por isso, por ter sido feito pelo Senhor, né? E aqueles que serão feitos também serão amados assim. A vida, ela é sagrada, a vida é sagrada. Sempre a vida é sagrada. Não há publicação, não há publicidade, não há fama, não... Se as pessoas vão conhecer que você é uma boa pessoa ou não, se vão reconhecer ou não. A crista da onda é a criação, é você fazer mesmo que ninguém saiba. Você amar mesmo que a pessoa não saiba que você ama. Muita gente diz eu te amo e não ama, né? Enfim. E o fato, às vezes, de você fazer uma oração já demonstra muito amor. Mas eu ia dizer para vocês sobre como que eu sou superdotada, então os meus pensamentos são muito rápidos, as histórias vêm muito rápidas. E entre uma história e outra, sempre eu tô
no descanso, né? No descanso. Mas esse descanso não é descanso, eu tô consertando as coisas, né? Eu tô conhecendo Deus, eu tô fazendo devocional, tô cuidando da minha filha. E tudo que eu faço me remete a uma nova história. E as histórias, elas todas têm coligação umas com as outras, que eu já reparei. E aí, um livro que eu tô lendo, alguma coisa, já me remete a um sonho que eu tive, a uma nova descoberta. Ontem mesmo eu estava lendo o livro, já tive uma nova descoberta, em que eu vou trabalhar num livro. E isso tudo para mim tem correlação muito forte com o Éden, com a criação. Duas pontas bem grandes para mim: Éden e Jesus. É como se no meio tivesse torto, né? E é como se alguém tivesse colocado uma mesa, vamos forrar mesmo. Ah, eu fiz aí uma vídeo performance sobre isso mês após. E aí por baixo tá toda sujeira, sabe? Pecado, crueldade. E aí Jesus, ele mexe muito com isso, com a hipocrisia, né? Nós precisamos fazer as coisas que sejam bonitas sem que ninguém sofra, né? Que ninguém seja prejudicado. Nossa, são muitas histórias, sabe? E elas vão sendo formadas, né? Esse colar aqui, eu só vou pôr o fecho. Ó, são várias. Então você vai colocando uma pérola ou outra. Só que quando surge uma ideia, eu já tenho que começar a escrever, senão eu perco. E depois eu vou esperar que se dê o desfecho naturalmente, uma hora se dá o desfecho, né? Eu acho que a gente não precisa ficar preocupado, às vezes a gente fica muito preocupado, né? Por que eu tô aqui? Por que as coisas estão assim? Por que estão... Eu não conseguia escrever desde que eu achava que eu tinha que ter início, meio e fim da história. Eu não tenho. Se eu tenho um início, eu já tenho a história toda. Porque ela vai acontecer naturalmente. Se eu crio um propósito com Deus, eu tenho um momento de arrependimento, o fato de eu ser santificada naquele momento do arrependimento, da minha vida ter uma consequência positiva ali do arrependimento, da mudança, já garante tudo, né? É como se que Deus tem me falado, você entra com uma ação com Deus, assim é na justiça, e tudo se processa por impulso oficial. Então, a partir do momento que eu apresento algo, aí as coisas já vão começar a acontecer. Mesmo que possa demorar, porque esse ano Deus falou, né? Lucas 18, sentença divina. Assim como ele alertou, né? Não cometa o mesmo ato, sei lá o que, qual que é a tua fraqueza, mesma coisa. Porque a consequência, ela dura, fica aí muito tempo, entendeu? E uma hora ela pode ser irreversível. Eu acho que as coisas, elas dão para ser consertadas, mas tem coisas que uma hora já não dá, tem que jogar fora. E se você perde uma coisa assim, poxa, que você lembrar como que Deus tinha te dado aquilo inteiro e você não cuidou, isso gera muita tristeza. Então, cuida da saúde, cuida daquilo que Deus te deu, do filho, da filha, da esposa, do marido, do irmão, da irmã, da mãe, do pai, da tua saúde.
do teu trabalho, da igreja. A gente, não somos nós que damos o desfecho das coisas, né? Igual esse negócio tá faltando desfecho, né? Quem dá o desfecho é Deus, né? Eu acho que nós temos que orar sempre para fazer as coisas, né? Mas ele não vai dar a história completa, né? Ele também não me dá a história completa. As coisas também não precisam ficar evidentes, muito evidentes, logo, sabe? Sei que muita gente desistiu do seu chamado por falta de evidência, falta de brilho, de fama, sabe? De dinheiro, de reconhecimento. Eu, no caso, não. Eu sou bem incondicional e eu resolvi assim, sabe? Pelo menos com o meu chamado, por ser a mensageira, por escrever os livros. E em algum momento da minha vida, acho que foi lá no Japão, isso faz tempo, me veio à mente isso. Agora você vai ter que decidir. Porque eu comecei com 11 anos a escrever, né? E só que quando eu ia fazer 15 anos, peraí, eu queria uma evidência, que era, eu queria escrever um livro e publicá-lo para apresentar no meu aniversário de 15 anos, que eu sonhava com o aniversário de 15 anos, que eu nem tive, nunca tive. Eu sei que as pessoas que me conhecem vão dizer, mas você teve, eu fui no seu aniversário, não era aquele, eu não, sabe, não era daquele jeito que eu queria. Foi que deu, né? Não, nem era, acho que meus pais poderiam ter feito do jeito que eu sonhava, mas eu entendo que eles queriam economizar, né? Na época, meu pai estava bem apertado, então ele estava esperando vender o apartamento onde a gente morava. E ele conseguiu vender, então ele fez um churrasco. A gente foi atrás de um vestido, nem ia fazer meu aniversário de 15 anos. Eu queria um vestido rosa, eu acho, né, de 15 anos. Eu falei assim, eu só não quero um vestido branco, pelo amor de Deus. E vocês não acreditam, claro que eu só achei o vestido branco. Porque eu falei assim, branco é da noiva, eu não quero vestir branco nos meus 15 anos. Só achamos um vestido que servia em mim. A gente foi para alugar, né, não para comprar. E, nossa, mas o que tinha de vestido encardido, sabe? Um branco encardido, coisa horrível. Misericórdia, só achamos um vestido. Nossa, eu achei que ia achar um monte de coisa. Nada, só um e branco. Eu falei, não acredito. Abre a boca e fala, eu não quero isso. Parece que é aquilo que você encontra. E aí, justamente, daí só tinha aquele, né? Foi aquele. E aí foi um churrasco, mas eu gostei, só que eu queria dançar valsa com meu pai e tal. Não dancei, enfim, foi uma coisa bem informal. Mas eu fiquei feliz que meu pai conseguiu vender o apartamento, né? E fiquei triste depois que a gente ia mudar, porque a gente já tinha feito amizades ali no prédio. E então eu não consegui também, outra frustração minha, que eu não consegui publicar o livro. Porque a minha mãe falou assim, você vai publicar um livro e você vai dar para os convidados de presente. E eu fiquei muito frustrada. Fiquei frustrada por meu pai ter que vender o apartamento, depois vendeu. O aniversário não foi do jeito que eu queria e não dancei a valsa com meu pai, que era um momento muito importante para mim, né? Para mim, comida nunca foi importante. Para mim era mais importante o ato ritualístico ali da coisa em si, e que não teve. Teve muita comida e não teve o momento que eu queria.
Aliás, quando você faz uma festa assim, você não tem tempo para comer, né? Então a comida é o menos importante para mim, sempre foi. Tanto que eu tô sempre me desfazendo de comer alguma coisa, né? Hoje eu sou vegana. E aí não consegui também publicar esse livro, entregar para os convidados. Eu fiquei tão frustrada que eu acho que aí eu fui parando de escrever, né? Mas eu acho que uma coisa que também, que eu já falei aqui, que te distancia do chamado é o pecado, né? Depois, mais pra frente, com 16 para 17 anos, eu comecei a namorar, então eu parei de vez de escrever. Isso já é... Quando você tem um relacionamento e isso te afasta de quem você é, das coisas que você gosta de fazer, isso já demonstra que aquele relacionamento não é bom, né? Porque relacionar-se com o outro, quando é bom, eu acredito que isso potencializa as partes boas em você. Inclusive, até então, eu vinha tendo algumas experiências sobrenaturais desde os 11 anos. E quando eu comecei a namorar, imediatamente as experiências pararam. Era como se fosse, eu estava tendo um processo com Deus, isso mesmo sem estar na igreja. Eu tive experiências fortes. E ele parou. O pecado, ele corta o contato com Deus. Ele faz assim, corta o cordão umbilical. E também essa necessidade de se mostrar não é boa, sabe? Porque o chamado ele não remete a aparência, a aplausos, outra coisa, que não seja ele mesmo. E aí eu parei e eu acho que começou todo um processo de autossabotagem na minha vida, né? Até eu parar no Japão, porque meus pais já estavam todo mundo lá. E aí as pessoas começaram a morrer, né? E eu não sabendo lidar com isso, eu também tendo parado com o meu chamado e em vários processos de autossabotagem, suportando coisas que eu não deveria suportar, aguentando coisas que eu não deveria aguentar. Mudando de país também, que foi Mas, enfim, o Japão não é ruim, é ótimo, né? Mas o problema era a minha autossabotagem, né? Eu comecei a ter síndrome do pânico e aí a literatura, ela voltou com tudo como forma de cura pra mim. E realmente eu me curei sem remédios, porque eu não tive acesso a remédios lá, não tive um psicólogo, não tive um psiquiatra, não tive nada disso. Então eu só voltei a escrever e realmente me curei. E agora, voltando ao ponto, em algum momento, sem ter como publicar, que ainda também estava lá e já estava escrevendo muito, mas hoje eu escrevo muito mais, mesmo que eu não tinha filhos na época, né? Eu me perguntei, me veio essa pergunta, e aí? Peraí. Aí eu decidi, olha, Melissa, independente de qualquer coisa, você nunca vai parar de escrever. E até o último dia da minha vida, é o que eu vou fazer. Escrever. Daí tem os períodos de descanso, porque assim, em algum momento da minha vida também, foi mais recente isso, que Deus me disse. Isso foi bem difícil, né? A sua vida é mais importante que os livros, você sabe disso, né?
E aí, outro dia que eu fiz um vídeo para vocês sobre o abraço apertado, Deus me disse, sabia, abraçar é muito mais legal, muito mais gostoso do que escrever um livro. Abraçar, amar, sabe? Ser amado é muito mais importante. Então não esqueça de viver sua vida. Não viva só a história dos personagens, viva a sua também, sabe? Se abra pro amor, pra verdade, pro espírito, né? Pra amizade. Então é tudo isso, né? O descanso, a crista da onda. A minha filha é uma crista de onda, com certeza. Uau. Eu sou, você é. Nós não precisamos mostrar nada pra ninguém. Até podemos, porque é gostoso. Eu amo demonstrar pra minha filha que eu a amo. E nem sempre é falando, fazendo, né? Comprando um presente pra ela, levando ela ao parquinho, preparando algo que ela gosta, comprando algo que ela gosta de comer. Mesmo se eu tô com poucas condições financeiras, ir lá e fazer algo, sabe? Eu sei que deixa ela muito feliz e eu adoro fazer surpresas pra ela. Enfim, mas nós somos a crista da onda, sabe? De Deus, eu creio nisso. Então, na hora... Por que que a história vem? Porque eu descanso. Se eu não descanso, a história não vem. Eu dou o tempo, né? É como a gente tem saudade que a gente ama, né? A gente distancia um pouco, mas é a historinha. Uma vez eu tava num estágio e daí tinha uma senhora, até, não sei, eu vou voltar a orar por ela. Ela foi casada, ela teve, não sei se teve uma filha ou duas, enfim. E aí depois o marido traiu ela, mesma história daquela do testemunho do livro que eu tô fazendo pra vocês. E arrumou uma amante, casou com a amante, enfim, foi. Mas ela sempre estava triste, né? Pensando. Ela dizia que ela era apaixonada por ele ainda. Eles ficaram muitos anos casados. E ela sabia que eu era solteira, né? E ainda sou. E uma vez ela pegou e virou do nada e contou uma história pra mim, que sabia que quando os bebês são formados, eles... Já contei essa historinha aqui, da cordinha. Aí eles vêm para o mundo em pares. E aí... Só que eles vêm... Olha isso aqui. Um em cada ponta, né? E aí lança. Vai pra lá, isso, vai pra lá. Só que tá preso na cordinha, né? E uma hora, então, talvez essa cordinha, ela se encurta. Vai se encurtando, que é o tempo. Vai se encurtando até que... Tcharam! Isso, se encontram, ficam juntos. Pra sempre, até que a morte separe, enfim. É isso. Tchau, amo vocês. Se inscrevam no canal, curta o vídeo. Lembre-se de orar por aqueles que você ama, por pessoas que você simpatiza, por desconhecidos, por pessoas que você desgosta e por pessoas que te feriram profundamente. Lembre-se de descansar para que a criatividade volte. É isso. E lembre-se que a sua vida é a crista da onda, né? Por mais que eu tenha vindo falar do processo de criação, eu sou um processo de criação e você também. E isso é importante, né? As histórias que se formam dentro da nossa vida. Amém. Tchau, até mais.